Hoje estamos aqui começando com o nosso primeiro episódio e Gabriel Valério Podcast. Eu pensei, quem melhor para começar isso do que o último homem que, na virada da adolescência para adulto, eu tive ali por modelo, tive por alguém que eu admirava muito. Então hoje eu tô aqui com o queridíssimo pastor Luciano, pastor que na época era da Igreja do Nazareno ali do Boqueirão, fazia muito bem o seu trabalho, tocava uma comunidade muito funcional e é isso, um prazer estar aqui contigo. Obrigado, Gabriel, pelo convite. Obrigado por poder estar aqui, compartilhar e receber a honra, né, de estar aqui no primeiro episódio e poder dividir com você aí o troca de conhecimento, refletir sobre as mudanças, porque agora você é um advogado famoso, brutalmente famoso. Já paga previdência, já tem olheira, já tem dor nas costas. Já tem filho, já tem uma família constituída, e é um privilégio poder estar aqui e ver você, a pessoa, o que você se tornou e tem se tornado, e saber, de uma certa forma, fiz diferença na tua vida, né? Pois é, privilégio. E eu acho que talvez para começar aí na tua especialidade, Bora. Né? Um problema que eu vejo e que é muito sério, e isso não é mais ou menos de todas as igrejas, é o seguinte: a religião é algo tão complexo, ela pega uma história tão grande, desde o Adão e Eva até a paixão, até o Apocalipse, que é muito difícil de apresentar de uma forma concisa para quem genuinamente está de fora. E até pouco tempo não tinha gente de fora. Eu lembro quando eu era pequeno, no colégio, o professor perguntava: você é católico ou evangélico? Não tinha isso, sabe? De você ser ateu, você ser secular, você ser da Umbanda. Mas hoje em dia, está surgindo uma massa de pessoas que foi criada pelo TikTok por pais que não eram cristãos praticantes. Então, assim, se tu fosse explicar do zero para alguém genuinamente leigo quem é Jesus, por que eu deveria ser cristão, em 1 minuto e meio ali, como que tu explicaria? Uma boa pergunta, mas essa questão de não ter uma experiência e ser extremamente leigo, ela não está relacionada com esse momento. Sempre foi assim. Sempre quando você vai pregar o evangelho, você vai pregar para pessoas que elas não entendem, entendeu? Então a primeira forma de você pregar o evangelho e apresentar Jesus para alguém é com o teu próprio testemunho. Quando as pessoas olham para você, elas te conhecem e elas percebem que você tem uma estrutura emocional, que você tem um caráter, que você tem um viés cristão, que fica nítido ali, e isso atrai as pessoas. Porque olha e vê que é bom. Aquilo que você está emanando ali da tua característica até humana, né? Então, a Bíblia apresenta Jesus Cristo como um Filho de Deus que veio ao mundo para salvar o homem do pecado, porque Adão e Eva pecaram, e por causa do pecado todos estão agora destituídos da glória de Deus e condenados ao inferno. E Jesus vem para pagar esse preço e resgatar essa pessoa para que ela possa ter a vida eterna e ter a salvação. Então esse é o viés. Então você vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que ele mandou seu filho para morrer para salvar você. Aí, de forma prática, salvar do quê? Desse vazio existencial que você tem. É uma das coisas que Jesus vai preencher. A Bíblia também há uma promessa de vida e vida em abundância. Então, todas as áreas da sua vida que está meio desorganizada, a Bíblia tem uma resposta, tem um padrão, e que ele traz completude, traz uma plenitude de uma vida mais cheia, relevante, com propósito. E aí, conforme a pessoa que você está conversando, é muito importante isso, eu vou conversar com a pessoa, se eu estou conversando com um advogado, vou usar uma linguagem um pouco mais técnica. Se eu estou conversando com um adolescente, vou numa linguagem que alcance aquela pessoa. E usar partes da vida dela como exemplo para que ela possa entender a lógica. Porque tem uma outra parte bem importante, que eu estou aqui apresentando Jesus para alguém que nunca ouviu falar. Então essa pessoa ela não entende. E a Bíblia diz, o homem natural, que é aquela pessoa que nunca teve uma experiência com Cristo, ele não discerne as coisas espirituais. Para ele é loucura. Então sempre vai ficar estranho, porque o que a Bíblia traz, o que Cristo apresenta, o que Deus traz, é espiritual e não é a lógica humana. Elas não são a mesma coisa, são diferentes. Então, essa pessoa vai ter muita dificuldade. Até que ela se converta, tenha uma experiência verdadeira de transformação, como Jesus fala para Nicodemos, é preciso nascer de novo. E aí essa pessoa tem uma experiência e a vida dela é transformada. E mesmo quando ela se converte e alguém vai perguntar para ela explicar, ela fala, então, eu não sei. Eu só sei que aceitei Jesus e minha vida foi transformada. É como aquele paralítico que foi curado
e falou, ó, é lícito curar no sábado? Aí o paralítico falou, não sei, só sei que eu fui curado. Eu tô aqui cuidando da minha vida, e tô falando desse testemunho. Quando eu tava pensando nisso, se fosse para resumir 1 minuto e meio o que é Jesus, eu pensei mais ou menos nisso também. Vida eterna e vida eterna em abundância. Sim. E isso tem um reflexo que as pessoas estão mais acostumadas, de você ir para um céu perfeito na presença de Deus, que é algo que nunca se enjoa e você está plenamente satisfeito. Mas isso tem um reflexo terreno. Sim. Que é o de transcender essas pequenas dificuldades. Por exemplo, um exemplo que eu dei umas 2 vezes na minha paróquia é o dinheiro. Quando você está conectado com Jesus, quando você está com fé em Jesus, você pode passar por dificuldade financeira e aquilo não vai drenar totalmente a tua paz, o teu sono, sugar a tua alma. E quando você está em prosperidade conectado com Jesus, você não está obcecado pelo dinheiro. Você não está usando aquilo para ceder para os vícios e com medo paranoico de perder, você quer aproveitar. Então, e isso é para tudo. Quando a pessoa entende o Filho de Deus consubstancial ao Pai, se encarnou, morreu e ressuscitou, e agora o foco principal da minha vida é Ele, paradoxalmente, quando a gente sacrifica tudo para Jesus, isso nos liberta para aproveitar os pequenos bens da vida da forma que eles devem ser aproveitados. E para lidar com os males da melhor forma possível. Então eu tinha pensado nisso. Só que uma outra parte eu diria que é o seguinte. Esses dias eu parei para ler o Evangelho de Mateus. Só que eu parei para ler da mentalidade tradicional, da mentalidade antiga. E se você mostrar para um pagão antigo o Evangelho de Mateus e ele lê aquilo do começo ao fim, ele vai se converter. Por quê? O Evangelho de Mateus, Jesus fala, obviamente, mas ele demonstra quem ele é por feitos. Ele demonstra maestria sobre a natureza, ele acalma a tempestade. Antigamente, as religiões solares, que representavam o lado bom do divino, sofriam muito para fazer um exorcismo. Era questão de dias, de semanas, tinham que fazer sacrifícios. E quando Jesus vai lidar com as entidades, não é um demônio possuindo a pessoa, é uma legião. Uma legião. E a legião, ao avistar ele de longe, entra em pânico e pede por favor para ir para os porcos. Na mentalidade antiga, que você respeita os feitos, as conquistas, isso é um sinal honesto muito grande. Porque eu vejo o meu sacerdote aqui da minha religião pagã, ou vejo ali alguém dos judeus, sofrendo para tirar um demônio. E daí esse homem tá com uma legião, e a legião se assusta de ver esse homem na distância. Né? Só de ver. E ele mostra domínio sobre as doenças. Antigamente a lei ela tinha um negócio que você tinha que se afastar do leproso, você tinha que se afastar do doente. E esse homem não. Ele chega e ele toca no doente e o doente se sara. Então ao invés da morte controlar a situação, ele controla a situação acima da doença. E dele mostra dominância sobre a morte. Que ele ressuscita lá o Lázaro, ele ressuscita o funeral que ele encontra no meio do caminho. E o livro é isso. Eventualmente, tentam matar Jesus juridicamente. Que eles dão aquelas... Chama o soldado romano, pergunta se pode pegar imposto para César. Se falasse que não pode, se falasse que pode. Tentam pegar ele ali, né? Coloca Jesus dentro do templo, o único lugar que eles podiam matar alguém era dentro do templo, e pergunta: por qual autoridade você faz esses milagres? Sim. E daí, qualquer coisa que ele respondesse poderia ser usado e ele consegue sair. Então Jesus se mostra mestre da lógica, mestre sobre a doença, mestre sobre a morte, mestre sobre os demônios, mestre sobre a natureza. E daí no final ele se entrega porque ele quer, e depois volta, ressuscita e dá esse poder para terceiros. Ou seja, vocês agora podem ir, vocês podem expulsar os demônios com a palavra. E os seus discípulos e seguidores, né? E nesse contexto, a pessoa... Nós temos algo dentro de nós para reconhecer o heroísmo, para reconhecer o sacrifício. E eles vêm com tantos feitos heróicos, mas não contra o inimigo da pessoa. É contra as potestades, contra a morte, contra o pecado. Que daí isso gera a conversão. Então como que eu explicaria? Jesus é o Filho de Deus, que veio e morreu e ressuscitou. E se você aceitar que ele te ama e se esforçar para ser o que ele diz, você vai ter uma vida abundante aqui, e quando acabar por aqui, a tua alma sobe e tu tem uma vida eterna ainda melhor, no fogo ali que nunca vai te entediar, vai te deixar perfeito. Pronto, é isso. Quando você olha para os evangelhos, cada um dos evangelhos ele vai ter uma linguagem para um público diferente. O evangelho que fala com os judeus, o evangelho que fala com o povo que não é
judeu. Então, cada evangelho, João vai mostrar o Senhor como Filho de Deus. Lá nas cartas joaninas ele já vai colocar ali contra o dualismo, o gnosticismo, ele já entra num outro viés. Então cada um dos evangelhos ele tem um direcionamento, um público. Então a verdade é essa: Jesus morreu e todos os quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Essa é a resposta de Jesus para Nicodemos. Então aí você pega essa verdade e você traduz ela na linguagem para quem você está pregando o evangelho. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas essa verdade ela só se torna plena, conhecida, quando você tem uma experiência com Deus, de conversão. Você vai conhecer o texto do evangelho, dos evangelhos, né? Você vai conhecer o texto do Antigo, do Novo Testamento, da Bíblia, de capa a capa. Mas esse texto só vai ser vivificado, essa verdade ela só se torna plena quando você se converte, aceita Jesus e tem uma experiência com Deus. A mesma teologia diz que o Espírito Santo de Deus ele vai trabalhando no teu coração, derrubando, quebrando as barreiras para que você experimente, para que você tenha essa experiência. E de fato, quando eu estou falando para alguém a respeito de aceitar Jesus, eu falo do meu testemunho, porque eu cheguei um cara totalmente, uma estrutura muito fechada, muito sisudo, muito bravo, inclusive, mas cheio de dores, cheio de desesperança. E Jesus transformou meu coração. Eu cheguei ferido, sem esperança, aceitei um convite para ir no altar e levantei daquele altar totalmente transformado. Era outra pessoa. Essa foi a minha experiência. E aí eu conto essa história conforme o público, né? Conforme o público. Conforme a pessoa que estou conversando, eu conto essa história. E aí, assim, as N experiências de fazer uma oração, falar: Deus, se chegar aqui com um pedaço de madeira parecendo uma bolacha, e aí daqui a pouco chega o Gabriel e fala: que eu trouxe para você. Entendeu? Do Daniel, que era meu filho pequeno, fala: pai, traz um chocolate, aquele Trobelone. Chega lá e a pessoa fala: que eu trouxe para você. Exatamente. Mas isso é questão de 15 minutos. De você sair de casa e você foi lá buscar um chocolate. Então são experiências das mais simples, como experiência de cura, da pastora que orou, com a mulher que era meu cacunda, e era uma pessoa próxima. Ela orou e a perna dela, ela voltou, ficou normal. E se fosse qualquer outra pessoa me contando, eu não ia ficar meio incrédulo, mas a pessoa que me contou, ela falou: não, essa... é fato, aconteceu. Então são experiências extraordinárias, miraculosas que você vai ter com Cristo, mas ela vai se evidenciando. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você estuda, mais vai entendendo, o Espírito Santo vai tratando o seu coração, você vai baixando a guarda e você consegue entender e aceitar. Tem um ponto que é muito interessante, que é o seguinte: a gente vive no mundo moderno, o padrão é a prova, é o ceticismo, é você não crer. E daí exigir fé é mal visto. É visto como um sinal de algo baixo, de algo menor. Mas a lógica cristã é o contrário. A lógica cristã é: bem-aventurado os que acreditaram sem ver. Os que não viram e creram. Os que não viram e creram. E comigo foi assim quando eu fui me aproximar da Igreja Católica. Porque como eu convivia muito com esse pessoal mais degenerado, mais progressista, eu tinha que estudar muito para ter os argumentos. Cada vez mais para ter os argumentos, eu tinha que estudar a história da igreja, cada vez mais ia me aproximando. E eu fui do 0 ao 9, assim, de proximidade. Mas não tava ali, não era o bastante. E daí até que uma vez eu sofri um pouco de bullying, assim, numa reunião familiar e tal. Não, porque os caras têm ídolo de barro que olha, fala, mas não vê. E o cara ficou me zoando, assim. E aquilo foi o bastante. Eu fiquei: olha, eu não tenho um argumento daqui pra frente, mas eu vou em fé. Quando o sacerdote levanta lá, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz do Pai Todo-Poderoso e consagra a Eucaristia, eu vou escolher acreditar que aquilo é o corpo e o sangue de Cristo. Sem lógica, eu vou dar o salto de fé. E daí quando eu dei o salto, a melhor analogia é a seguinte: você passar o pezinho de leve assim na piscina e você mergulhar e dentro da água você abrir o olho e você vê o mundo colorido de azul. Essa é a diferença da lógica pra fé. E daí quando eu vivia uma experiência mágica, assim, era a continuidade perfeita. Da mesma forma que o sacerdote pegava lá o cordeirinho pra matar na Páscoa, você via ali o sacerdote com o pão, que vira o corpo de Cristo ali na nossa fé.
E aquilo foi mágico. E aquilo me firmou assim, daí reforçou toda a parte lógica que eu tinha estudado. Mas é isso, de fé é ser virtude. E antigamente isso era o tradicional. Você respeitar o visionário, o cara que... O motivo de nós termos um continente inteiro cristão é por quê? Porque as pessoas pegavam viagens que a cada 10, 6 morriam. Algumas 8 morriam. Pra quê? 1/3 era pelo dinheiro. Sempre tem aquela personalidade mais burguesa. 1/3 era pelo amor, ou pela glória, pelo status. Mas 1/3 era pela atividade missionária. Então, assim, nossos ancestrais na fé amavam Jesus o bastante pra entrar num barco de madeira, encarar aquelas ondas que a gente vê no rios ali do Instagram, morrer mais da metade, pra quem sabe vir aqui, quem sabe ser canibalizado por alguns índios, mas quem sabe batizar alguns. Então, essa é a visão, não era prova, era fé. Fé. E então fé é uma virtude, você escolher acreditar e não é isso que é o certo e acabou e eu vou até o fim, eu vou pagar o preço. E eu acho que isso se perdeu um pouco, né, com o passar dos séculos aí, com o advento desse cientificismo, liberalismo e etc, etc. Eu tenho um outro pensamento, sabe, Gabriel, a respeito desse... que se perdeu. Eu penso que a sociedade ela mais se transforma do que ela se perde. Se for falar, ela se perdeu com relação a quê? A entrega. Se você olhar para os cristãos, os primeiros cristãos, você vai ver o pessoal... Claro, a gente fala muito sobre os apóstolos que foram mortos, crucificados, de ponta cabeça, em cruz, em X, mas em seguida a igreja ela tem as cruzadas, onde ela foi muito violenta. Ela teve todo o desenrolar da história da igreja, ela tem também um rastrozinho de sangue, entendeu? Que ela deixou. Mas ela deixou para quê? Tentando acertar. E hoje não é diferente. Essa galera que tá aí hoje, mesmo quem não é crente, a pessoa ela tá tentando só se virar, tentando ser feliz, tentando vencer, tentando entender a existência. Então, para mim, a mesma dificuldade que eu tenho hoje com a geração TikTok não é diferente. Ou talvez não tão violenta fisicamente, mas talvez psicologicamente, do que a galera que era morta lá nas cruzadas, entendeu? Então lá eles morriam a fio de espada, aqui morre com problemas psicológicos, entendeu? Que a pessoa hoje é um surto, né? O descontrole psicológico, a Bíblia usa como as fortalezas da mente. Eu não sei o que é mais difícil. Tirar uma espada da mão de um soldado ou tratar as fortalezas da mente de alguém que está travado ali nos traumas, na violência física, numa criança que foi estrupada por um pai, um padrasto. O que é mais difícil? Entendeu? Hoje você tem menos espada, mas tem mais outro tipo de violência. Você concorda com isso? Mais ou menos, pelo seguinte, qual que era o contexto das cruzadas? Assim, não entrei no mérito da cruzada, era só para dizer que era a espada, o físico e o mental, mas era essa a minha fala, né? Pois o que aconteceu foi o seguinte, nos primeiros conquistas dos muçulmanos, eles eram muito tolerantes. Mas eles eram tolerantes por uma questão pragmática. Era um árabe para cada 9 cristãos, e um árabe para cada 9 zoroastras. Qualquer um fica tolerante, né? Conforme eles foram se consolidando, crescendo, eventualmente subiu um mais extremista e demoliu a igreja do Santo Sepulcro, que é a igreja em cima da onde acredita que Jesus foi disputado, ressuscitou, etc. Começaram a capturar peregrinos que iam lá visitar para orar, capturar para vender como escravo, e também começaram a invadir ainda mais terra cristã do que já tinham invadido na época. E daí foi nesse contexto que vieram ali como uma guerra defensiva. Eu não posso nem discutir muito, porque eu não conheço muito do contexto explícito histórico das cruzadas. Eu não domino esse assunto. Eu sei, assim, o meu olhar é pro comportamento humano, aquelas pessoas não cristãs lá daquela época para as pessoas não cristãs de hoje. Para mim é o mesmo ser humaninho querendo ser cheio, querendo se encontrar na existência. Eu acho que tinha uma diferença de virtude pelo seguinte... houveram histórias, mais de uma, de nobres que venderam reinos para financiar exércitos para ajudar os cristãos. Então imagine, você tem a terra, você é soberano sobre a terra, você e toda a tua linhagem, eles acreditavam até o fim dos tempos. E aquilo você tem uma renda infinita, você é muito rico, você é muito poderoso, você tem todo o prestígio, todo o status. E a pessoa vai sacrificar aquilo pra ir, assim, passaram muita fome no deserto, tem até história de caso extremo ali que foram pro canibalismo.
Então sacrificaram terras soberanas de vender para poder ir ajudar os cristãos lá no outro lado do mundo, que a pé do Oriente Médio para Europa é o outro lado do mundo. Então eles tinham um sacrifício pela fé que hoje não tem. Por exemplo, se hoje em dia algum governante tentasse fazer aquilo, na primeira dificuldade econômica as pessoas iam pedir para parar. Ah, e pensa no PIB, pensa na privação, tá faltando coisa no mercado. Mas na época não. Na época iam a ponto extremo do sacrifício total para ajudar quem tava... Eu acho que sim, é tudo, a gente está refletindo, filosofando em cima da história, né? Mas eu acho que é conforme você enxerga. Se você hoje pegar e for imergir, fazer... Você é um cara extremamente estudioso, que eu sei. Se você virar o teu holofote e falar assim, eu vou estudar os missionários evangélicos, porque eu não conheço o católico, né? Não conheço. Estou citando evangélico porque é onde eu vivo. Se você pegar e virar o teu holofote e estudar aqui, para quem faz missões... no mundo evangélico, protestante, rapaz, você vai conhecer um mundo desconhecido. Você tem a Jocum, por exemplo, que é Jovens com a Missão, que ela tem, eu não sei, vou falar uma besteira aqui, mas 40 anos de existência. Teve uma jovem lá da nossa igreja que foi pra Jocum passar um tempo, né? Foi, entendeu? Uhum. Aí, como eu tava com o pastor enviando essa menina pra Jocum, eu acabei aproximando e depois fui emergir e fui aprender a lidar com gente, com aconselhamento, com cura, com libertação, trabalhar traumas. O meu bercinho foi ali pela Jocum. E ali você começa a conhecer. Onde estava no podcast no nosso lá, eu estava conversando com o Denner, que é um missionário que está ali no Uberaba, do meu lado. E sabe onde ele faz missões? Na Índia. Na Índia? Olha só. E ele vive há 30 anos fazendo isso, arrecadando verbas, e ele viaja com a família, e ele tem lá na Índia, sei lá, 15, 20 igrejas. E testemunhas, ele conta aqui pra gente dos milagres, das curas, do alcance de vidas. Tô falando de uma pessoa, que é o Denner, que estava aqui, que vai para a Índia. Então, se você for olhar os missionários ao redor do mundo, mesmo na Europa fria, ou se você vai lá para o Oriente Médio, vai para qualquer lugar, você tem uma nuvem de gente fazendo missões e sim, dando a sua vida. Sim, isso ainda acontece até dando hoje. A vida, sim. Vida, entregando a vida. A própria Igreja do Nazareno, quando veio para o Brasil, ela foi fundada e a igreja hoje está em mais de 150 países. Agora já deve estar em 180 países pregando o evangelho. E isso só é possível porque o missionário americano, que estava lá no conforto do dólar... Também saiu e sacrificou e foi 50 atrás. 50 anos, agora já deve estar fazendo 70 anos no Brasil, há 70 anos atrás, largou todo o conforto lá e veio, como o Brasil é visto fora, né, para a terra de índio. Fazer missões. E vieram estabelecer, construir igreja e pregar o evangelho. Então eu ainda vejo muita gente... Tem uma nuvem de pessoas, porque o que se vê na mídia é só a galera que está aí no TikTok. Mas as pessoas que estão lá nos bastidores, e inclusive tinha um outro podcast aqui do pastor Aloysio, Sua História Podcast. Aí o viés do podcast é chamar aqui pessoas como esses pastores para ouvir a história deles. Rapaz do céu, é a história de entrega, de sacrifício, de entrega física, financeira, de vida. O último que eu entrevistei aqui, ele estava contando que no interior do Paraná, Palotinas, não lembro, uma cidadezinha aqui muito conhecida, e ele contando que ele foi... ele lembra que ele era daquela cidade e que uma família, e a cidade extremamente de outra religião, e uma família pastoral foi para aquela cidade. E essa outra religião queimou a família viva. E isso não tem 40 anos. Queimou a família viva. Uma igreja batista que foi enviada daqui para lá. E pra tu ver, né? Houve muito tempo. Tem gente morrendo hoje. Deu uns 3 anos pra cá. A igreja católica voltou a crescer. Mas houve muito tempo que os pentecostais eram explodidos de crescer. Mas por causa disso, fazia o esforço, ia no campo. Quando necessário, fazia o sacrifício. E teve o fruto, e isso né? ainda acontece, né? E a igreja ainda cresce, né? Sim. O cristianismo cresce. Né? Eu acho que o que eu quis dizer era mais no termo da pessoa média, da tribo, entende? De dizer que o cristão médio está muito mais secularizado, vive num mundo muito mais desconectado, entende? Como é que eu enxergo isso? Mas os esforços nas pontas de quem escolhe se dedicar e tal, isso não... continua. Nós cessamos um tempo pelo seguinte, veio a Guerra Fria.
E a Igreja Católica, como um polo de soft power, que é o termo técnico aí que usam, virou alvo das duas potências. E, eventualmente, teve ali uma infiltração muito grande, mais ou menos confessada, mais ou menos incontroverso isso. E veio uma geração de padre de teologia da libertação que só falava de fazer pix pros pobres. A gente quer isso, a gente sabe. Fazer pix, dar cesta básica, dar comida para o pobre, é parte da religião. Mas o que cativa a pessoa é a história da salvação. É a esperança, é a vida eterna, é a vida em abundância, como a gente falou antes. Aham. Então você tem uma geração que você fica o dia inteiro ouvindo, toda semana ouvindo, só sobre caridade, só sobre falar mal do rico, das tentações do dinheiro. As pessoas vão lá por disciplina, mas não vai trazer ninguém novo e vai afastar alguns. Uhum. Então, mas agora que essa geração se passou, e eu acho, e isso vale pra toda a nossa parte, aqui, toda a parte do Ocidente, a pandemia abriu o olho de muita gente. E trouxe um pouco de fervor de volta. O rapaz ali tava mostrando um vídeo de missionários que começaram na pandemia. E eu me reaproximei da igreja na pandemia. Eu tava sem... Nunca fui ateu revoltado, assim. Essa coisa de militante nunca gostei. Mas eu tava mais afastado. E levei uma decisão do querido ministro Barroso proibindo todo tipo de atividade missionária. Diz que era por causa do Covid. Mas é por causa do Covid, essa era a propaganda do regime. Mas não podia quarentena em hotel, pra ter certeza que não tava. Não podia testar negativo. Não podia quem já pegou e foi vacinado, ou seja, quem em tese não deveria pegar mais Covid. Ele barrou absolutamente Todo mundo. qualquer contato missionário com os índios. E na minha cabeça, isso é sinal do fim dos tempos. Pois o lugar é terra de Santa Cruz. E tá proibido de evangelizar na terra de Santa Cruz? Que degeneração! Que é isso, né? Que tá acontecendo? Rapidamente, fui pra primeira igreja aberta que eu vi, comecei a orar, e daí que eu voltei a frequentar com frequência, Buscar, assim, sabe? com uma experiência mais profunda. E na pandemia ficou muito claro. Não sei se tu ficou sabendo, no Canadá. Olha o nível, você a perceber que é tudo fumaça e espelhos, é o termo muito usado. Eles descobriram ossos de crianças indígenas perto de uma igreja católica. Resultado, queimaram 100 igrejas. Nossa. E a polícia não conseguiu encontrar quem foi. Mas o que tem a ver ter um cemitério perto com você queimar igrejas hoje? Ah, não, porque 400 anos atrás, talvez uma ou duas crianças tenham morrido de inanição. Mas todo mundo já morreu. Já morreu a pessoa que fez isso, inclusive, já morreu o filho, o neto, agressores, né? O bisneto. Morreu todo mundo já. Quem que você tá punindo agora, né? Você tá punindo as pessoas que hoje em dia vêm a um lugar como importante. Você tá punindo inocentes. Mas daí eu vi as pessoas... E daí eu vi que tinha uma massa de pessoas desconectadas do divino que viam a narrativa e sentiam uma necessidade de defender. Uhum. Então a pessoa tava lá defendendo lockdown, não saia de casa, sua avó morreu muito triste, não faz enterro, você tá com problema com ansiedade, pega o gilete, boa sorte. Mas dessas mesmas pessoas, quando morreu aquele rapaz lá, o George Floyd, apoiaram um protesto em massa, aglomeração na rua. Devo que eu não posso ir pra igreja pra tentar salvar minha alma, mesmo com 3 pessoas por reunião. Vocês podem reunir 3 mil na rua pra protestar de um cara que morreu nos Estados Unidos, em outro país. E essas inconsistências tiltaram tanta gente que quebrou a Matrix. Aham. Aí ficou, não, o diabo é real. Eu preciso de Deus. E daí essas voltaram pra igreja. E de lá pra cá explodiu, assim, de conversão, de pessoas... Quem já era cristão sendo cristão mais firme, mais dedicado, porque ficou muito claro, o mal é real, ele existe. E tá ali, né? E tá ali as portas, nosso dever então vigiar, né? É vigiar, orar e essa... O que eu vejo, né? Que tudo tá no controle de Deus. A Bíblia fala que nem o fio de cabelo cai na nossa cabeça sem que Deus permita. Então, seja a pandemia, seja a guerra, seja o que for, cada movimento que a sociedade, o mundo, o ser humano enfrenta, o ser humano ele vai voltar para si e encontrar um vazio, uma falta de relevância, e ele vai, de novo, buscar. E quando ele vai buscar de verdade, ele vai chegar em Deus. Ele vai encontrar a resposta, a salvação, a relevância da existência humana em Cristo.
Tem até aquele rapaz da Grécia, um dos filósofos lá, um dos 3 famosos, que ele falou, se viesse o homem perfeitamente justo no mundo, as pessoas iam odiar ele e iam empalar ele. Empalar. 400 anos antes de Cristo, bicho, imagine. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Então, é sobre isso. E aí, o evangelho, ele não tem novidade. Nós vimos agora, tá vindo com a Jaque lá do Boqueirão, e ela ouviu uma história hoje, ela tava assim, de cabelo em pé. Ela, meu Deus, como é que isso existe? Eu já vi muito, de tudo quanto é tipo, do comportamento do ser humano, da capacidade do ser humano de fazer atrocidades. Atrocidades. Né? E até de falha de caráter. Aí eu tava falando com ela assim, o evangelho nos ensina a olhar todo ser humano com compaixão. Porque perdoar é uma ordem, não é uma opção. Perdoe assim como você foi perdoado. Antes de levar a tua oferta no altar, vai lá e se reconcilia com o seu irmão. Seguir a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Siga a paz. É importante falar que isso não é um manifesto político hippie, né? De jeito nenhum. Tem que ter justiça, polícia, ordem. Isso é pra nossa alma. Isso, é pro bem da nossa alma. É você não ficar guardando rancor pra você mesmo. É pra você se posicionar. Não como um algoz, alguém que vai sair fazendo justiça com o próprio chicote. Mas alguém que vai por aí pregar a justiça através do evangelho. Aí você vai pregar. Ah, você quer fazer justiça? Você quer levar todo mundo à justiça? Pregue o evangelho. Porque tem justiça maior do que um pecador se converter? Um bandido se converter? Um assassino se converter? Qualquer... E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo ensina, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais destruído é o pecador ou atrocidades que a pessoa tem cometido, a maior justiça que ela pode receber é se converter. Porque aí ela vai deixar de ser, ela está sendo resgatada. Entendeu? Daquela pessoa que ele era, não existe mais. Morreu o velho homem e nasceu o novo homem. Então aquela pessoa que cometia atrocidades não existe mais. É melhor do que você matar. Que você ir lá e cortar o pescocinho da pessoa ou mandar pra cadeira elétrica. Então, essa é a minha fala. Não tô aqui fazendo apologia a ser hippie, ou né, paz e amor, anarquismo, vamos lá. Não! Assuma as armas, a armadura de Cristo, de Efésios 10, que é uma posição... Estão fazendo isso com as pessoas, então agora eu vou pregar o evangelho. É isso. E parece uma coisa meio romântica, não, mas funciona. Funciona. Existe uma interpretação... É o que tem, né? É o que existe. Que a ideia por trás é a seguinte. Deus fala que a justiça é dele para ser feita. E pós-dilúvio, ele dá os mandamentos genéricos para a humanidade. Sim. Dos hebreus, ele exige 600. É brutal. Mas da humanidade, ele exige 7, que é o básico. Não mate, não roube, não adultere, não seja cruel com os animais, mais algumas coisas, e tenha tribunais para julgar. E depois ele fala lá em Romanos que a autoridade ela é instrumento de Deus, mas qual que é a ideia? Quem tem a capacidade de fazer justiça é Deus, e Deus delegou isso para as autoridades competentes, ou seja, não é a tua vingança, não é você com a tua força própria. Você vai para a autoridade e você esquece, você libera da tua alma, você não vai ficar remoendo aquilo, né? Absolutamente. Aí quando você vem, vamos voltando nesse assunto, eu vou pregar o evangelho para aquele cara que cometeu, vamos dizer, homicídios, mas isso não significa que ele não vá, vamos dizer aqui na lei, ele vai ter que ir lá, vai ser preso, vai pagar, vai ser evangelizado, vai ser alcançado, mas ele está lá pagando a consequência do que ele fez perante a sociedade. E a palavra de Jesus, ela cumpra as leis. Nunca foi descumpra a lei. Porque parte de ser crente, de ser cristão, de ser um cristão, um discípulo de Jesus, é cumprir a lei. Inclusive a lei. E existiam, né, no Antigo Testamento as leis de ordem pública, que é similar às nossas, e as leis que Jesus cumpriu, que eram as leis da parte cerimonial do templo, que essas se perderam. A grande fala de Cristo é ele não veio revogar a lei. Ele cumprir a perfeição. Ele veio para fazer cumprir. Entendeu? Ele não veio para tirar o cara da cadeia, ele veio aqui para que o cara pague. Entendeu? Então as pessoas pagam. A lei é cumprida em plenitude no amor de Cristo. É um cumprimento que resolve, que salva. E aí isso fala também do amor de Cristo, da capacidade transformativa de Cristo de uma forma grande pelo seguinte. O José do Egito foi preso.
Mas ele estava tão conectado com Deus que ele prosperou na cadeia e transformou Deus da cadeia. Então, isso mostra da capacidade de, quando você está com Jesus, você é verdadeiramente livre, mesmo preso. E quando Isso você está sem Jesus... Isso é o cumprimento da lei. Você é escravo de quantas paixões tu tenha. Se você não subordina todos os instintos para Deus, você é escravo de todos eles alternadamente. Você tem um monte de senhores ali te dominando. Deu a fome, você vai pra gula. Deu o desejo, você vai pra luxúria. É exatamente sobre isso. E pula de isso. mestre em mestre. É exatamente sobre isso. Quando você entende o cumprimento da lei em Cristo, é isso. Você pode estar lá preso. O apóstolo Paulo termina a vida preso. Está na prisão, mas livre. Fisicamente. Nós temos uma tradição que é a seguinte. O Pedro eventualmente vai pra Roma e ele é preso. E ele pregando converte os guardas. Só que ele não pede pros guardas deixar ele escapar. Ele pede para que Deus faça jorrar água para poder batizar os guardas. Entendeu? Eventualmente levam ele para escapar. Ele cede e vai indo para escapar. E daí ele encontra Jesus ressuscitado vindo na direção oposta dele. E ele fala: Senhor, o que você está fazendo aqui? Eu estou indo ser crucificado. E nisso ele entendeu. É meu destino aqui, vou ser martirizado aqui. E daí ele volta e ele aceita e é crucificado de cabeça para baixo. E tem uma ideia poderosa aqui que é o seguinte. O cristão, a gente vive no reino dos céus. O que é o reino dos céus? É o espírito reinando sobre o material. É o espírito dominante sobre o material. E às vezes isso significa que ao mesmo tempo, você perder no material, você morrer ou sofrer algo muito grande, uma injustiça muito grande, é ao mesmo tempo uma vitória espiritual, porque você não se comprometeu tua alma, não comprometeu teus princípios. Então, isso fala, lá no livro de Hebreus tem uma menção honrosa pros guerreiros macabeus, que foram martirizados lá lutando contra os sucessores do Alexandre. E foi 1 a 1 lá os 7 para morrer de forma bem brutal. E perderam na guerra. Mas eles são lembrados de forma honrosa em Hebreus. Por quê? Porque eles foram até o final e protegeram a alma. E às vezes Deus honra, como aconteceu lá com o Daniel e com os amigos dele. Às vezes vem o martírio aqui, mas o que manda é o reino dos céus. O que manda é o espiritual. É a eternidade. Não é o que está acontecendo aqui. Essa parte terrena ela é uma parte. E aí eu digo, aí que vem a resposta ali pro 2020 e pro que vai vir no futuro também. Só quem está conectado com a alma, só quem está conectado com Deus é genuinamente livre. Porque se você vive na tua carne, você acha que você morreu, você acabou, você deixou de existir. É só alguém te assustar, o vírus vai te matar. E você vai fazer o que for necessário, o que for necessário. E você vai ficar em casa, você vai perder um monte de coisa, e você vai se deixar escravizar cada vez mais pelo medo da morte. Então, quando eu disse que a liberdade vem de sujeitar todos os instintos a Jesus, isso inclui o medo da morte. Enquanto a gente tem medo de perder esse corpo, ou mais medo de perder o corpo do que perder a alma, a gente não é verdadeiramente livre. Basta uma ameaça de morte pra te deixar apavorado. Então é sobre isso mesmo. Isso que a gente está conversando aqui fala sobre amadurecimento espiritual. Porque a pessoa que ela acaba de se converter, ela não tem todo esse desdobramento de entendimento. Ela vai ter esse entendimento conforme ela vai crescendo, ela vai amadurecendo e ela vai se santificando, que é separando a vida dela mais para Deus e vai deixando as características. Então até quando alguém fala, me converti, estou indo na igreja, eu tenho que largar as coisas. Eu falo, não se preocupe em largar as coisas. Dedique-se a encher-se das coisas de Deus. Conforme você traz alguma coisa para dentro de você, automaticamente a outra sai. Quando você traz a fidelidade para dentro do teu coração, o adultério sai. Quando você traz a compaixão para o teu coração, o egocentrismo sai. Quando você tem uma noção de eternidade, como nós estamos falando aqui agora, o medo da morte sai. Entendeu? Ele diminui, né? Que a gente é prudente, mas não nos escraviza. Exatamente, você deixa de ser escravo. Tem um verso, alguma coisa tipo aflitos, mas não desesperados. Isso, ele faz umas 3 comparações assim no verso, agora não lembro de cabeça, mas aí, dentro disso que você está comentando, porque aí assim, no mundo tereis aflições. As aflições, as adversidades, elas sobrevirão. A questão é, eu sei lidar com elas?
A questão é como é que eu lido com as percas, com a dor da morte, porque não fomos feitos para a morte. Então a gente sofre a dor da morte. Sim, Nós sim, sim. não fomos feitos para rejeição. Então quando você sofre uma rejeição, como que você lida? Se você é alguém espiritual, alguém amadurecido ou amadurecendo espiritualmente, você vai buscar essa resposta em Cristo, vai buscar essa resposta na palavra de Deus. E isso é que se configura uma vida de abundância. Não pela ausência de adversidades, porque o mundo jaz do maligno, mas é como eu enfrento as adversidades e surfo na santidade, na vida espiritual, até que Jesus venha, seja morte, seja vida. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se Deus curar, ele é Deus. Se Deus não curar, ele continua sendo Deus. Então ele é soberano em todas as coisas. E quando eu entrego a soberania a ele, rapaz, você se torna uma pessoa que vive uma vida abundante, que é a promessa de Jesus aí, né? Eu vim para que tenham vida. Vida e abundância. Vida e abundância. Então é sobre isso. Eu tinha dois ganchos, mas acho que vou falar primeiro o mais que eu achei mais legal, que é o seguinte. Geralmente, o mal ele é permitido, em última instância, primeiro pela liberdade. Sim. Porque se você não pode escolher, não tem significado tua escolha. Então o mal, ele... Pra você poder escolher o bem, você tem que poder escolher o mal, senão não é escolha, não tem... É um algoritmo, não é uma criação. Mas a ideia de que o mal ele leva para um bem maior. Todo sábado de Páscoa, nós repetimos uma oração de que a ressurreição de Cristo, ela é um ato que supera em grandeza a própria criação. Porque ela está reconfigurando a criação de dentro para fora. Então Jesus vai, se entrega, ressuscita. E ele inaugura uma nova criação em que a vida ela domina sobre a morte. Não é o equilíbrio da vida e da morte. É a vida dominando, é a vida que a morte não toca. E esse recomeço de vida eterna, ele supera em grandeza a criação em que era um balanço. E é isso. Desde das pequenas coisas. Eu vejo, às vezes eu penso, por que existe sociopata? A pessoa que ela não tem a capacidade, ela não tem o circuito no cérebro capaz de ter empatia. Ela é má, ela é incapaz de conceber empatia. Mas daí eu vejo, pra você lidar com um sociopata, você não pode amar o dinheiro, porque ele vai pôr o dinheiro na tua frente e vai te dominar com o dinheiro. Você não pode amar a luxúria, porque ele vai te manipular com a luxúria. Você tem que estar totalmente conectado com a virtude. É o certo pelo certo, e é isso. E aí você consegue lidar. Porque qualquer coisa menor, ele vai usar contra ti. Assim. Então até a existência de pessoas com literal defeito no cérebro. Ele vai usar aonde você está sendo escravizado. Aonde você está sendo escravizado. Aquilo vai ser o teu algoz. Então até a pessoa que tem um defeito no cérebro e ela não consegue pensar a ideia de ser uma boa pessoa, ela acaba forçando virtude e santidade em todo mundo que ela interage. Porque ele só vai ter poder de agir contra você se houver uma brecha. Aí a história de Pedro 5,8, o diabo, vosso adversário, está ao seu derredor, procurando uma brecha para vos tragar. Só que o mundo as pessoas estão tão feridas, e elas estão tão doentes, que tá cheio de brechas. De brechas, e elas nem sabem que elas existem. Por isso que diz, conhecereis a verdade vos libertará. Esse é até um momento de transição, porque uma das brechas que gera a tentação constante é a própria lei, né? Porque assim, divórcio sem culpa, divórcio sem causa é um negócio novo na lei. É um negócio de 20, 30 anos pra cá. E que bate com a explosão de divórcio. Eu acho que na nossa comunidade, 80% dos casamentos, 80, 90% foi pra divórcio. E era uma comunidade cristã bem ativa de pessoas praticantes, né? Você que é da área do direito vai saber esse número melhor que eu. De verdade, não tenho essa estatística. Eu só sei que é aterrorizante, né? Esses números. Mas o que eles estão apontando para nós? Quem é que está escravizando essas pessoas que estão caminhando para esse tipo de comportamento? Entendeu? Qual que é? O poder? Ao dinheiro? Uma liberdade? Ou por que elas estavam presas a um relacionamento? O que as segurava lá não era uma verdadeira aliança. Estava lá por outro motivo. Por um viés cultural, religioso. Não, ou uma aliança quebrada, porque a pessoa no momento de fraqueza, ela pode genuinamente quebrar, ainda mais quando a sociedade empurra, quando a sociedade normaliza. Mas se essa pessoa ela tivesse sido liberta, se ela não tivesse sobre esses que estão a escravizando, é mais fácil
a pessoa pode se colocar de volta como escravo, né? Ela é seduzida, como o Davi, que sai, sai na sacada do palácio e vai olhar, em vez de ele ter ir pra guerra, aí ele acaba pecando com Betseba, porque ao invés de ele cumprir a sua função lá, ele caiu no coração enganoso e foi olhar e viu a mulher lá e acabou pecando. Ele acabou se pondo como escravo. A estatística geral é 50%, pouquinho mais de 50% termina em divórcio. Mas essa estatística, ela é influenciada desproporcionalmente pelos idosos que estão juntos. É o pessoal que está com 60 e poucos anos agora. Eles têm a maioria junto. Então, na prática, as pessoas ali entre os 20 e os 50, elas mais da metade. E se for pegar por faixa etária... daí pegando por faixa etária vai dar mais que a metade. Se pegar até 40 menos, qual que é a porcentagem? Não que eu saiba que tem estudo específico. Sei que o geral é 50, mas de como os idosos pesam mais, na prática é mais que 50. Ah, entendi. Mas qual que, olhando de forma jurídica, você como advogado, qual que é o atributo que o direito dá a esse tipo de situação? Olha... essa mudança de comportamento na sociedade. Ordinariamente, o casamento era visto como um dever. Você fez um voto de forma... Por que o consentimento é tão livre? Porque é um negócio pra vida toda, que não tem volta. Então qualquer brincadeira, qualquer risada, qualquer espirro que a pessoa dá durante a cerimônia é anulado, tem que fazer de volta. Por quê? Porque era algo pra vida, algo irrevogável. E não é mais. Agora... E aquele comprometimento da espontaneidade, né? É, totalmente espontâneo. E agora essa preocupação com a espontaneidade. Se criou essa ideia de que é um direito potestativo você terminar. Um direito que você pode exercer assim, é da tua natureza. E não se pode opor de nenhuma forma. Virou sagrado. O direito do divórcio virou um direito sagrado para todos os efeitos. E isso é muito estranho, porque antigamente isso seria muito mal visto. Por exemplo, a pessoa tem um marido que ficou doente, vai lá e abandona. Antigamente isso seria muito mal visto. Hoje em dia é o exercício de um direito potestativo, sagrado e incontestável. Ou aquele ditado famoso do cara trocar uma de 40 por duas de 20. Antigamente, muito mal visto. Hoje em dia, direito incontestável. E isso mudou nessa obsessão das vontades. Eu deixo de estar nesse mundo para servir um propósito maior e para fazer o certo. E eu estou nesse mundo para ser feliz. E daí mudou o valor último, muda todo o raciocínio da regra de valores. Se eu não tô mais no mundo para servir, eu tô no mundo para ser feliz, o que acontece quando esse voto perpétuo que eu fiz vira obstáculo para felicidade? É descartado. E daí muda o raciocínio jurídico, muda o raciocínio moral, muda... Então mudou os valores, vai mudar toda a teoria dos jogos em volta da sociedade. Então, mais uma vez, só mudou de eu gosto. Quem que é que tá te escravizando hoje? O teu eu. As tuas emoções, o teu desejo, entendeu? E como é que chegou a esse ponto? Quem seduziu? O desejo, ele é sempre presente, né? É mais essa ideia de que você existe para servir o desejo, que você existe para ser feliz. Para ser feliz, para sentir pleno naquilo que você tá buscando. Não tô feliz, não tô sentindo todos os meus desejos sendo atendidos. Eu quero que os meus desejos sejam atendidos. E aí isso vai na contramão do reino de Deus, vai na contramão do que Jesus ensina. E por que vai na contramão? Porque esse comportamento ele não leva à plenitude, ele leva a sucumbir. A pessoa, ela vai, no final das contas, ela vai ficar sozinha. Porque nada no mundo vai preencher ela. E se ela olhar no espelho, ela bate no espelho. Bate no espelho? Porque nem ela mesma vai se suportar. Então, esse tipo de comportamento, extremamente egocêntrico e voltado às próprias emoções, ele leva a pessoa a se isolar. Porque cada vez mais ela vai descobrir, você já não está mais me agradando, então você sai. Você não está mais me agradando, você sai. Isso aqui não me serve mais, não vai ter nada que sirva. E vai chegar uma hora, a pessoa vai estar extremamente sozinha. Aí você vai contra a direção da palavra, que é servir o próximo, amar o próximo. E aí entra a mudança de valores, mas também a mudança de tecnologia. Porque agora qualquer um com celular tem acesso a mais pessoas do que as outras gerações jamais tiveram. Sim. Então, 2 horas ali deslizando no Tinder, você teve acesso a mais pessoas. Um cardápio de do pessoas que os ancestrais jamais tiveram na vida toda. Aham. Então, muda os valores e muda também o acesso, a facilidade de operar esses novos valores. Uhum. E daí, tem um monte de estudo do Tinder, que é tipo, o topo 10% dos homens com 2/3 das mulheres, e daí fica nessa rotação sem fim e ninguém... É sempre assim?
Através de países. Na verdade, é 20-80 a regra. 20 homens para 80 Isso. mulheres. 20% dos homens dão match com 80% das mulheres. E daí fica uma zona lá de privados. Mas isso é um pouco da natureza, porque a mulher ela quer alguém que ela admire, né? Ela quer alguém que ela ache massa. Você sabe que eu então particularmente... é um pouco natural isso. Particularmente, eu não sou assim... eu não acho que a tecnologia seja o problema. Que o Tinder seja o problema, o aplicativo seja o problema. Porque as pessoas elas precisam fletar e se conectar de alguma forma. Sim. Se ela estiver fletando num sarau, na garagem, né, lá de como era antigamente, ou se ela estiver fletando num culto de jovens que tem um jantar diferente, ou se ela estiver fletando no Tinder, a diferença vai ser sempre a mesma. A pessoa, sim. Os valores, de quem ela está escrava, quem que ela está buscando. Entendeu? Daí quando você vai pra psicologia, você vai ver que a pessoa ela repete padrões, ela escolhe as pessoas erradas sempre. Aí tem o famoso, eu tenho dedo podre. Não, você não tem dedo podre, você tem trauma. Você tem alguém que tá um algoz aí te escravizando, que tá te fazendo buscar aquelas pessoas. Acho que uma semana, talvez 10 dias, tava discutindo com o Matheus sobre isso. Sobre o Matheus, na psicologia, né? Uma pessoa especificamente, que ela só namorava, uma moça só namorava gente, não era moça, era um rapaz, só namorava menina caótica. Assim, tóxica, com uma linguagem atual, né? Só. E aí ele arrumou uma namorada bacana, que tava trazendo paz, e a pessoa tava estranhando a paz. Ela tava desconfortável, tá faltando alguma coisa aqui. O que tava faltando? O caos. O caos. Entendeu? Ela tava ali tão acostumada com os hormônios negativos que são gerados por causa do caos, né? Da ansiedade do caos, que ele tava falando, acho que eu não gosto muito dela não, porque tô sentindo a ausência do caos. E até que ele fez a pessoa, no atendimento, fez a pessoa enxergar isso, a pessoa... E aí, esses dias, a nossa última conversa, eu perguntei daí como é que tá fulano. Aí ele falou assim, não, tá firme ainda, que tá namorando, já faz, sei lá, uns 6, 8 meses que ele atende essa pessoa, né? E aí tá firme. Ele entendeu, o camarada entendeu que ele queria aquela paz mesmo, e a gente tava trocando uma ideia sobre essa mudança, essa quebra das fortalezas emocionais, que aí você vai para a neurociência hoje, vai falar das crenças limitantes, da estrutura emocional, tá? Seja a estrutura emocional, crenças limitantes, ou seja, as fortalezas da mente, como diz a palavra de Deus, o BO é o mesmo. É aquilo que, usando a nossa linguagem aqui, da nossa conversa, aquilo que tá te escravizando, entendeu? Que tá te prendendo. É o elefante preso com um cabo de vassoura, né? O elefante preso com cabo de vassoura é melhor. Até uma das formas que eu vi, uma das abordagens da psicologia, agora eu não vou lembrar qual de descrever, era de que você era o indiano em cima do elefante. Você não tinha... E daí o inconsciente era o elefante. Você não tem mais força que o elefante. Você vai sugestionando ele para que ele vá na direção que você quer. Você não vai na força bruta. É isso mesmo. E você não pode se deixar dominar também. Você tem a capacidade de orientar, você tem de sugestionar e de imaginar, etc, etc. E então, assim... então eu não vejo, minha forma de enxergar, eu não vejo que o problema seja as culturas, através dos séculos. O problema sempre é o mesmo. O ser humano. Que naquele contexto cultural, naquele contexto histórico, ele vai conduzir a história. Ele vai usar das ferramentas. Hoje, por exemplo, uma conversa bem atual, né? Você chega numa mesa de família, todo mundo no celular. Tá, pega uma foto do trem de 40 anos atrás, tá todo mundo com uma folha de jornal na cara. Não é assim? Então é o mesmo, só saiu do jornal e foi pro celular. Existem ciclos... Claro que isso tá ampliado. Com a tecnologia. Ampliado por quê? Porque se ampliou como uma torre, uma antena de ampliação. Se você ampliou o sinal, você vai causar uma maior audiência. Vai causar um maior estrago. Então, se a tecnologia ampliou o teu poder de ação, o teu poder maléfico, assim como benéfico, também. Maléfico, assim como benéfico. Está ampliado. Entendeu? Então o problema não é a internet, o problema não são os aplicativos, o problema não são o celular. É o ser humano que continua sendo... Existe um meme muito popular que é a ideia de que homens fortes geram tempos bons geram homens fracos geram tempos maus e tempos maus geram homens fortes. E esse dito popular, né?
E estudando história, vê que isso é muito comum. Então essa nossa situação de estar nesses contextos aí de hiperpromiscuidade, se for não forma família, não tem natalidade, já aconteceu em outros impérios, em outras sociedades. Ao redor da história. Eventualmente vem uma dificuldade, porque o mundo ele funciona de uma forma mais ou menos darwiniana. Então se você tem um povo que só foca em se divertir e não reproduz, eventualmente vem outro em maior número e derrota. E é assim deles. Então... E daí vinha a guerra, e ou na guerra eles mudavam ou eram extintos. Então esse é um padrão mais ou menos constante. E ele funciona no macro da história. A dificuldade imprime a virtude. E daí acaba a dificuldade, acaba o incentivo. Isso. Então, por exemplo... Já houve a conquista, né? Eu sofri muito não, mas eu estudei muito pra formar minhas crenças em torno da religião. Se o Gael, meu filho, não for desafiado em torno da religião, ele vai ficar, ai pai, por que eu tenho que decorar tudo isso? E daí pro filho dele, ele já vai ficar, não, é besteira. Deus existe. E daí o filho dele já não vai cagar e andar. E daí vai vir a dificuldade de novo, e assim reinicia o ciclo. Vai puxar ele de volta pra buscar, e ele vai dar de cara com Deus e volta. E vai dar de cara. E vai encontrar a resposta em Deus, e ele volta no ciclo. Isso, infelizmente, é uma... Olhando pra história, ela acontece de forma repetitiva, cíclica, né? E ela acontece... no macro e no micro. Então, quando você olha... No macro e no micro. Entendeu? De uma geração da minha para meus filhos, que a gente está falando aqui, ela é pequena, mas está falando da cultura de agora para os cristãos do nosso tempo, para os primeiros cristãos. Entendeu? Então, esse comportamento que a gente estava falando, que eles abriram mão dos princípios, eles perderam valores, talvez tenha mais a ver com esse ciclo do que simplesmente perder os valores. Com certeza, entendeu? Com certeza. Tá muito cômodo, tá muito gostoso, tá muito fácil, tem tudo na mão. E aí é um desafio hoje para os pais educar filhos, frustrando eles. Porque, vamos pegar a minha geração, estou com 50 anos. A minha geração, ela foi ver o mundo a trabalho. Os nossos pais, vocês têm que trabalhar para conquistar. Porque a geração anterior à minha... que isso tudo é muito recente, né? Mas a geração anterior à minha, eles tinham que lutar muito para ter uma casa para morar. E um emprego que não fosse mandado embora, porque era pós-guerra, tem toda aquela história. Então você vai olhando as demandas antes da guerra, dos baby boomers, daí você vai vindo nas gerações ali, X, Y, você vai vendo que vai se desdobrando as necessidades. E conforme você vai, as gerações de pais vêm suprindo as necessidades dos filhos, vem tornando os filhos mais fragilizados, né? Mais fracos nesse sentido. E tem cai no que você um tá pouco falando. de remediação disso. É aquela coisa, tempos difíceis geram pessoas fortes. Explodiu nos últimos anos aí no Instagram, na internet, os coaches de feminilidade e de masculinidade. Meu Deus Então do céu. teve a crise, olha, o bando de banana, todo mundo ficou trancado em casa aí, estão vendendo até a mãe se a Globo falar que pode dar Covid. Não, tem uma demanda. E ficaram, não, olha, você tem que se esforçar, você tem que estar pronto para defender quem você ama, você tem que ter valores fortes. E um monte de coach para falar isso. E dei para as mulheres também, olha, seria melhor não levar uma vida assim, né, tão devassa e tentar competir com o homem. Vamos formar equipe, vamos se ajudar. E daí surgiu as coaches de feminilidade, da mulher como complemento do homem, não como exatamente igual e não como inferior, como complemento. Então já existe um movimento que então está já vem retornando a força de cura ali. Contra esse índice de divórcio gigante que a gente estava falando agora. Que o índice é um reflexo também, né? Sim, desse comportamento, porque lá as mulheres, desde a queima dos sutiãs, né, até agora, o feminismo ele foi se perdendo, né, e foi criando uns monstrinhos aí, né? Aí você vê umas feministas aí que de verdade são umas aberrações, desculpa, né? Psicológica, sociológica, antropológica, seja qual for o lógico. Existe uma forma simbólica de descrever que é o espírito de Caim, da revolta. Porque o que elas lutam hoje em dia? É contra a maternidade. Ai, ter filho, ser humano é câncer no planeta, filho sobrecarrega e tal. Pensa. Imagina. Lutam contra a beleza. De vez em quando sai uma notícia lá. Feministas fazem protesto porque tinha uma mulher muito bonita de biquíni no outdoor. E elas vão lá e fazem protesto pra cancelar, bicho. E daí elas porque a mulher é bonita. Porque a mulher é bonita. Pare. Então, assim, e atacam a feminilidade. Porque elas são contra aquele padrão. Como assim você vai cuidar dos... Como assim você vai cuidar de alguém? Como assim você vai servir? Servir é horrível, você tem que mandar e... Então, se elas atacam a maternidade, a feminilidade, elas atacam a essência do que distingue a mulher do homem, mas por revolta.
E é uma forma de materializar a inveja. Da mesma forma que quem é obcecado com o rico. A gente Sim. sabe... não, mas a pessoa tem dinheiro, a culpa é dela, a culpa é dela. E a pessoa, ela só tem dinheiro. É uma coisa muito boa, mas ela continua sendo um ser humano. Que adoece física e emocional e que ela precisa ter uma rede de relacionamento. Se ela não tiver... que não existam pessoas com dinheiro que façam maldades. Mas até, aí não precisa ser rico pra fazer maldade. Não precisa ser fazer maldade, exatamente. Entendeu? Não precisa ser rico pra ser maldoso. Pra você ter uma ideia, eu lembro uma história que pra mim ficou um absurdo, assim. Eu lembro de uma família que eu ajudava, na época que eu tava pastoreando, eu ajudava muito essa família. Cesta básica e tudo mais, e família bem carente. E um dia eu tava, na época tinha um gol. E eu parei na frente da casa da pessoa, que eram pobres, que eu tava levando cesta básica, não naquele dia, mas. Na hora de sair a bateria estragou. Aí o bonito, o belezuro lá, tava com vergonha de vir ajudar a empurrar o carro. É bem isso. Hã? Porque eu demorei pra processar, eu não tava concebendo na minha mente como mais pobre dos seres humanos era aquele lá. Não porque ele não tinha dinheiro, porque a mentalidade era tão pequenininha. Que eu falei, meu Deus, é sério isso? E eu tava lá como eu era pastor, vamos dizer assim, dentro da linguagem dele, ali naquele contexto, eu era o cara com mais recursos e ele é o cara mais pobre. Só que era eu que tava tendo que empurrar um carro. Mas eu não tava nem aí com ter que empurrar o carro. Acabou a bateria, empurrou. Tanto que empurrou um pouquinho e já pegou. Quando eu descobri que ele não quis empurrar por causa disso, falei, meu Deus, que pobre. Agora ele é pobre. Viver pra tribo é o sinal de demente de adolescente ainda, né? Porque, assim, pelo que eu li, não é que eu tenha lido muito, mas pelo que eu li, como que você se matura atualmente? Você se emancipa primeiro da mãe, depois você geralmente idealiza o pai. Criança idealiza o pai. Emancipou um pouco do pai e foi pra tribo, pros amigos, pra escola. Emancipou um pouco dos amigos, vai ter os heróis da cultura. Vai ter o professor, o influencer, o jogador de futebol. Emancipou dos heróis da cultura, a última etapa ali, se emancipa dos recursos e do seu instinto, tudo você vai subordinando a algo maior. E a última etapa é você subordinar a vida e a morte. Então, assim, o homem completo, ele tá disposto a interagir com tudo, a ter o cara que ele admira, que ele honra, mas também para discordar do cara que admira, que ele honra. Ele tá disposto a agir para ser benquisto, a ser educado, para fazer conexão, para fazer amizade. E ele tá disposto a falar não, estando em minoria. Eu vou perder a amizade, eu vou fazer o certo. A verdade é que ele não tá refém de nenhuma dessas pessoas. Ele tá livre. E você ele transcende todas essas... E essa aí você descreveu o evangelho. Você é livre e você se relaciona porque você ama. Porque você ama, não porque você precisa. Não, porque você precisa ou porque você tá tendo uma segunda intenção ali, com interesse de autorrealização, qualquer outro. Então, uma pessoa madura é igual um crente bem cristão. Alguém que conheceu Cristo de verdade e ele chegou nessa maturidade. Entendeu? Então, a caminhada, daí assim, qual que é o grande papel da igreja? É ser o aio. Que é aquele instrutor que levava a criança, na Bíblia, que levava a criança à escola. Então a igreja é esse paje que conduz o novo cristão, o bebê cristão, o neófito na fé, à maturidade. Entendeu? As boas igrejas, porque o que eu vejo muito e que aliena muitas pessoas é uma forma de gnosticismo disfarçado. De que a narrativa da igreja foca em demonizar o material e colocar só o espiritual como bom. Então a criação ela é ruim e só o espírito que é bom. E daí, ao invés de focar em como viver de forma com virtude, como viver de forma heróica, como viver de forma edificante, a igreja foca no que não fazer, no que demonizar. Você não pode escutar música que não seja do nosso cenário, da nossa igreja. Você não pode comer tal tipo de coisa, vestir tal tipo de... E o foco vira só no que não fazer. Isso. Você não tem uma... Vá viver a aventura da tua vida. Vá seguir o teu chamado. Vá agir no mundo em amor ao próximo. É só um não. Sufoca, saiu da igreja, militante de cabelo colorido da Federal. Essa é a jornada, é verdade. Militante da maconha. Mas isso que você está falando, ele é no macro, o amadurecimento da própria igreja. Da própria igreja. Entendeu? A igreja como um ser, como uma pessoa, como uma persona, ela está sofrendo essas fases da maturidade. Quando eu me converti, não podia ir no cinema. Quando a Lade se converteu, não podia tocar bateria na igreja, porque a Lade é mais velha do que eu de igreja, né? Desde criança. Não podia. Entendeu? Hoje não. Hoje a igreja superou tudo isso.
poucas décadas atrás, a igreja queimava um psicólogo. Hoje os pastores se formam em psicologia, entendeu? Não comunicava as cadeiras, né, da religião com psicologia, com qualquer outra coisa. Hoje não. Hoje a maturidade da igreja amadurecendo, ela está se libertando da religiosidade, do misticismo, do gnosticismo que você citou, e ela está amadurecendo. Então, como um persona, a igreja, eu também sou um romântico, né? Porque eu vejo a igreja crescendo. E isso não significa que eu ignore, não confunda meu olhar amoroso com uma falta de percepção. Eu percebo ainda os erros, a imaturidade, os excessos que as igrejas ainda cometem. Mas se eu gritar, a igreja vai amadurecer? Não. Se eu fizer, ela vai aprender, me vendo fazer. Então, ao invés de sair gritando, protestando, eu vou sair fazendo, impactando, transformando numa conversa, num púlpito, numa administração de louvor. O bom líder, ele puxa pelo exemplo, né? Então eu tava tentando entender um pouco do que aconteceu. E eu percebi o seguinte, o Davi, por que ele foi tão aclamado? Ele foi ungido bem novo. Sim. Só que ele não tentou dar testa pra virar rei naquela época, ele sabia que ele ia ser, né, não ia dar certo pra ele. Mas ele agiu com tanta bravura na história do Golias, e depois, e aí entra a essência genuína da liderança, e talvez até da legitimidade política. Ele foi, enfrentou o gigante e venceu, se cobriu ali em honra, e virou popular, em glória, por assim dizer. Ele não ficou com aquele prestígio e ficou com medo de novo. Ele continuou se arriscando e guerreando até que começaram a cantar. Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. E ele continuou crescendo, mas ele continuou na linha de frente, junto com o povo dele, com os homens dele. Mesmo exilado, continuou fiel. E ele foi mostrando tanta virtude e tanta disposição para sacrifício que uma hora as pessoas aclamaram ele. Davi, reine sobre nós. Não, Saul tá vivo, opa, Saul morreu. Agora eu posso reinar sobre vocês. E foi nesse sacerdócio, desse entregar, fazendo o certo, que ele foi cada vez mais legitimado como líder do povo. E virou, estudando ali a parte da psicologia comparada, ele viu o arquétipo do herói por excelência. Ele foi um menino pobre lá que começou e virou um rei. Coração de Deus. E emplacou ainda um melhor que ele, que emplacou o Salomão, que era mais sábio que ele. E foi assim que ele foi atrás, foi pela conduta. Não, eu vou liderar da frente. Então, ele não ficou dando nota de repúdio pro Saul. Saul não quer lutar contra Golias, Saul não quer lutar. Eu vou lutar. Quem você vai falar mais alto do que o teu discurso. O teu caráter, quem você é. Ele vai imprimir a tua reputação. Porque a pessoa pode ter uma má impressão tua num primeiro momento, a uma passada de olhos. Mas se ela parar e te olhar, ela vai ver quem você realmente é. Entendeu? Então não tem como esconder. Porque a gente se revela através do nosso caráter, através de quem nós somos. E a gente vai ser visto. E aí você pode enfrentar perseguições, como o Davi sofreu, mas ele continua sendo quem? O Davi. Aquele cara que buscava Deus, que matou leões e ursos e que enfrentou Golias porque ele era crente. Ele cria em Deus. E foi isso que ele motivou ele para o leão, para o urso e para Davi, para o Golias. E foi isso que motivou ele a não matar Saul. Foi isso que motivou ele a honrar depois lá o combinado dele com o amigo dele. Né, de buscar lá em Lodebar. Ele vive de forma máscula, mas ele é um bom exemplo de masculinidade, porque ele vive de forma... Ele é literalmente o rei guerreiro que saiu do nada e virou rei. Mas ele também dança. Quando ele tá alegre, ele vai lá, se joga, dança e tal. Isso aí. Então ele sabe assim, existem horas de sacrificar tudo, de linha de frente e de ser durão. Existe hora de dar risada, de dançar, de ser alegre. E ele transcende isso. Ele transcende também o estereótipo de gênero, por assim dizer. Sim, sem ser macho e sem dançar alegremente. Isso, ele tá tão... Ele vai amadurecendo e se livrando daquilo que o escravizou. E tanto que a grande dor dele é quando ele vai lá e peca, né, com Betseba, e ele traz uma consequência avassaladora para a família, para os filhos. A história lá do filho, toda a história dos filhos, que ele não é um bom exemplo de pai. Teve coisas terríveis. Mas quando ele é confrontado, o profeta Natan, ele reconhece.
E ele se arrepende. E quando você vê os salmos que ele escreve do arrependimento, ele tá tão arrependido que ele é exagerado, né? Ele é um dramático. Ele diz assim, os meus ossos doem, a minha alma está corroída, não afasta de mim o teu espírito. Você vai ler lá Salmo 51, meu Deus, você chora com ele. E você vai ler o salmo que ele escreveu, acho que é 32, antes desse, você vai ver o contexto do arrependimento dele. Então ele é um cara genuinamente que amava a Deus. E por amar a Deus, o Espírito Santo foi, Deus foi levando ele à maturidade, até que ele chega nesse ponto de arrependimento de doer os ossos, que ele é conhecido o homem segundo o coração de Deus. Fala, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Então é nesse contexto de maturidade, de moleque, amadurecendo por um homem, por um rei que passa por esse crescimento e que ele tipifica o desenvolvimento da humanidade. E ele transcendeu tanto, assim, na tradição católica, a criatura mais honrada de todas é a Virgem Maria. Ninguém tem uma relação com a Trindade igual ela teve. Sob a sombra de Deus Pai, recebida pelo Espírito Santo, gestou Jesus. Dito isso, as honras que Davi teve são muito impressionantes, porque ele foi sacerdote, ele ofereceu sacrifícios e Deus não se rebelou, igual quando Saul, Deus não o puniu, igual quando foi com Saul. Ele foi rei, mas ele foi profeta. Ele viu talvez o momento mais esplendoso da história da criação, que é Jesus ressuscitado, a alma de Jesus descendo no Hades. Porque ele fala, não deixarás o teu justo conhecer a corrupção e nem a sua alma perecer no Hades. Mas o corpo dele apodreceu, então não era sobre ele. Depois tem uma explicação disso na Bíblia. Então ele teve em vida a visão que praticamente ninguém teve. De ver Jesus triunfante, descendo no submundo, falando para quem estava no seio de Abraão no repouso e mostrando dominância sobre quem estava mais abaixo. Eu sou o ressuscitado, eu sou o Cordeiro, estive morto e agora vivo para sempre. E ele teve a chance de ver e profetizar isso. E todo esse desdobramento da maturidade que Davi chegou, nessas palavras que você tá falando, isso que foi registrado. Então a gente não tem noção do quanto ele amadureceu, o quanto ele chegou perto da Trindade, nesse sentido de vislumbrar o próprio Deus e dos reinos dos céus. Então por isso que eu falo que tipifica um pouco assim a questão da igreja crescendo, amadurecendo. Em que ponto que a igreja adulterou com o Betseba, eu não sei, mas que já fez algumas besteiras, já fez. O cristianismo já cometeu muitos erros. Então, mas eu entendo que eu sou bem otimista, eu vejo a gente crescendo, amadurecendo, levando o evangelho, pregando o evangelho, levando salvação, promovendo a maturidade e menos pelo grito, apesar que assim, né, eu acho que cada um tem um papel, que a Bíblia fala, né, o corpo de Cristo, cada um tem a sua função. Nós precisamos dos apologetas, nós precisamos, eu vejo os apologetas, porque ele é apologeta, ele vai cometer erros, exageros, ele está lá na frente. Nós precisamos dos evangelistas espetaculosos, que gritam, que falam muito alto, mas precisamos daquele que cuida, daqueles que são os pastores, precisamos dos mestres, daqueles que ensinam e que se debruçam e vão estudar os desdobramentos, vão filosofar em cima do conhecimento teológico. Então eu vejo a função do apologeta, eu acho que ela é primariamente defensiva. Por quê? A tua arquitetura de crenças, ela é a forma que você encara o mundo. E quando alguém tenta atacar a ferramenta pela qual você encara o mundo, isso dá um gatilho de ansiedade terrível e a pessoa defende a crença. O apologeta é esse cara. Ansioso por defender a fé. Então, se você só atacar a pessoa, mostrar que ela está logicamente errada, ela vai levar o dano, vai reforçar a lógica dela, não vai pro teu lado. Então, qual que é a função do apologeta? É pegar os irmãos fraquejando na dúvida e falar, não, eles não estão certos. Jesus existe por causa disso, disso e disso. A Bíblia está intacta por causa disso, disso e disso. É de fortalecer os irmãos e trazer quem está na dúvida que tem interesse. Isso. Olha, eu me interessei e tal, mas a igreja matou tanta gente, eu ouvi dizer que matavam ruiva. Daí você fala, não era bem assim, isso é propaganda de tal e tal pessoa, tinha interesse. A lógica, ela entra onde tem abertura. Mas o que dá abertura? Deixa eu ter volta lá porque eu vou falar de Mateus. São os atos, seja do bom testemunho, seja da boa pregação, seja do ato heróico, seja da caridade, seja do milagre.
Mas alguma atitude que mostra virtude, que mostra poder espiritual, abre o coração, e daí que vem a lógica, quando a pessoa já quer aprender. Aham. É igual o Lobo de Wall Street, que ele fala, me venda essa caneta. E daí quando ele vai responder, ele pergunta, você tá no mercado por uma caneta? Se você não quer uma caneta, não tem o que eu faço, que vai, entendeu? Não tem argumento Se lógico. você não quer, Você vai criar motivos pra justificar que você não quer a caneta, você não quer. Só não Então quer. essa parte da apologética, da lógica, do fato solto, seco, do argumento, ela entra onde tem abertura pra aprender. E é aí que dá pra edificar e que dá pra fortalecer a fé. fé. Aham. A fé. Eu acho bem interessante. Eu gosto da apologética, embora eu não navego muito no viés da apologética, porque o meu navegar é pastorear. Tá mais do amor. É, cuidado. Cuidado. E é mais do amor, mas o amor não é complacente. O amor também exorta. O amor orienta. exorta. Entendeu? Então não é aquela coisa, é bonzinho, não. Não é Mas- bonzinho, é firme. Mas o amor exorta. Eu falo isso quando eu tô dando catequese. O amor, ele tempera a justiça. Ele não anula a justiça, ele tempera. Então, quando meu filho faz alguma coisa errada, eu brigo com ele. Mas Isso. como eu amo ele, eu vou com todo carinho, eu vejo se foi aquilo mesmo. Isso. O meu foco não é tanto em punir ele, é mais que ele aprenda. Então eu ainda sou justo, mas é uma justiça assim, cheio de poréns e de bom senso. Não é uma justiça cega que você fez, vai pagar e tal. O que eu penso? O que funciona? O que promove a educação? O punitivo? Ou fala, não, eu quero ensinar ele, não quero punir ele. Entendeu? Eu não quero punir ele porque ele me desagradou. Eu quero promover a educação, ensinamento. E aí, fatidicamente, o amor, a linguagem debruçada para a criança, a postura, ela vai ensinar muito mais do que a imposição, do que o discurso em goela abaixo. E aí entra... Ela vai influenciar, ela vai provocar a mudança. Ela vai constranger a constranger a mudança. E eu acho que essa é a melhor forma de explicar a diferença da lei e da graça. Porque as pessoas falam, mas no Antigo Testamento adúltero tinha que morrer. Tá, beleza. No Antigo Testamento não tinha o Espírito Santo para fortalecer os fiéis. E o que é a lei criminal? Essa lei que fala de punições. Ela é uma ameaça pública. É como se chegasse o governante e botasse uma placa na praça. Escreveu, não leu, o pau comeu. Quem fizer isso, tantos anos de cadeia ou morte. Ou chicote, vai. Antes do Espírito Santo, aquela foi a forma que Deus achou de manter a ordem. Olha, tá aqui essa série de ameaças gravíssimas. Quem vacilar vai ser punido. E vai ser punido em público, pra botar medo no coração dos outros. Mas agora com Jesus não. Jesus vem, ele traz o Espírito Santo. Agora você pode, com a tua virtude, você pode orar, você pode jejuar, você pode cooperar com a graça. E não precisa mais ceifar a vida de quem erra nessas coisas menores. Que você vai ganhar Então essa por vida isso de que outra passou forma. mais ou menos o tempo da lei. Ela foi cumprida à perfeição, cumpriu a função dela. E algumas coisas já não são mais cabíveis. Incluindo aquelas penas de mortes por várias coisas que não sejam homicídio ali. Se você não vai matar a pessoa no físico, você vai matar ela no caráter. Ela vai deixar de existir. Porque o novo caráter vai nascer naquele corpo vivo ali. Aquele ser humano muda de caráter. Ele muda de comportamento. Então, aquele velho já não existe mais. Então, de qualquer forma, morreu. E existe nasce uma nova pessoa depois da graça. E pelo constrangimento, o Espírito Santo ele constrange. O amor constrange. Mas o Espírito Santo ele te exorta com amor. Mas ele exorta, corrige com amor. Ele emancipa com amor, porque eu não estou ganhando para mim. Eu preciso emancipar. Preciso emancipar os filhos, preciso emancipar os discípulos, eu preciso emancipar os meus liderados, entendeu? E essa emancipação, ela tem que ser constrangida com amor. Que aí você fala assim, ó, tá dando tchau, tô indo embora. Apesar de você não querer que a pessoa vá, você sabe que ela precisa ir. E você dá tchau. A mistura, não sabe se fica bravo, se fica feliz. Isso é emancipação. Então, os desdobramentos da graça, do pastoreio, porque a gente está falando aqui de pastorear, cuidar de gente. É isso, entendeu? É constranger por amor. E aí você vai por onde for, passa o tempo que for, lugar que for, anos que forem, aquela marca do amor, ela vai estar lá. Como se fosse ontem. Como se estivesse ontem com aquela pessoa. Como se ontem você se coloca de volta no lugar de discípulo. E eu lembro do meu primeiro pastor. Eu já não pastoreei há muitos anos, mas se eu encontro ele, é o meu pastor.
Eu já tenho vontade de botar a cabeça debaixo do braço dele, do sovaco ali, e ir lá querer aquele carinho pastoral. Então, essa é a marca da graça, do amor, do pastoreio. E pra mim, como é a minha pegada, é o que eu gosto, né? É o meu viés. E o amor, ele inspira uma mudança que a força jamais inspira, né? Ela é voluntariosa, né? Quando a pessoa se abre, recebe amor e dá certo, quando ela está aberta a mudar de vida, ela muda para sempre de uma forma que uma lei jamais conseguiria. Então, depois o apóstolo Paulo vai falar que a lei expõe o pecado e tal, porque você tá ali não fazendo por ameaça, porque você vai ser apedrejado igual era antigamente, não é a mesma coisa de você genuinamente não querer fazer porque você ama o teu próximo, sabe? E daí não, o amor ele genuinamente transforma, por isso que ele é o arranjo superior, o arranjo último. E Jesus vem ensinando esse pastoreio. Eu acho muita graça em tudo isso, porque eu lembrei agora da mulher que estava sendo apedrejada, né? Ele não deixou, Jesus nunca chegou lá e falou que ela não era prostituta ou que ela estava adulterando. Que ela não estava adulterando, né? Uhum. Jesus não falou isso. Ele falou outra coisa. Ele falou que nunca pecou, atire a primeira pedra. Quem nunca precisou de compaixão, atire a primeira pedra. Que o erro dela só é diferente do meu. Mas eu também preciso da graça, do amor, da compaixão, desse socorro. Então, para mim, hoje, o grande viés do ministério pastoral é a compaixão por vidas. Fala assim, puxa, a pessoa está se comportando mal desse jeito. Mas quem que está manipulando ela? Ela está subjugada, ela está escravizada por quem? Porque sufisma. Aí por isso que eu falo que hoje é mais difícil tirar uma fortaleza de uma crença, de um trauma, de uma estrutura emocional, do que tirar a espada. É mais fácil você ganhar um bandido do que um depressivo. É mais ou menos desse viés, você entende? Sim, com certeza. Do que a espada, porque ali a pessoa está tão enclausurada na mente, nas emoções, na estrutura psicológica daquilo que aconteceu, do que ela aprendeu, do que de fato o pecado que ela está cometendo. O maior prejuízo do pecado que ela está cometendo é contra ela própria. Ela é a maior vítima daquilo que ela está fazendo. Então, para mim, isso só me dá um sentimento de compaixão, de contrição. O que eu posso fazer? Como que eu posso amar essa pessoa para que ela consiga entender que ela não precisa estar debaixo, ela não precisa estar subjugada, que Jesus já morreu e ele já pode estar livre, ele não precisa ser escravo disso que ele está se escravizando, desse pecado. E aí que entra, quem atira a primeira pedra? Daí não atira entra a importância da arena que nós estamos, porque até essas pessoas que eu falo que fazem tudo que for mandado ali numa situação de emergência, que tem medo da morte, a vasta maioria dos que eu conheci, eles têm que tomar medicamento pra continuar vivo. Porque se eles não tomarem, vai ter lá um pico de ansiedade, vão pegar a gelete e virou saudade. Então, são pessoas que fazem o que fazem, porque tem um buraco na alma. Quando a gente estuda o Jung, ele vai falar que o ser humano tem um buraco no cérebro. Igual o computador tem um buraco pra entrada da placa-mãe, do HD, a gente tem um slot para a imagem de Deus. E aquilo tem que ser preenchido com uma figura divina. E se a pessoa não tem aquilo, o sistema não roda. É igual rodar um PC sem processador, né? Sem a placa-mãe. Então, a pessoa ela está em déficit. E porque ela está desconectada do divino, do sagrado, ela acaba cedendo para os mestres, para a sociedade, para os instintos. Alguém vai ocupar esse lugar. E daí, para escravizar ela. Aí que entra a nossa jornada, de oferecer, olha, existe um Deus, existe ordem, existe significado, existe certo e errado. Você não é um macaco evoluído girando numa pedra, no meio do nada. Você não é do acaso, Você é criação semelhante à do Criador do Universo. E ele te dá a chance de ser filho dele e de viver vida em abundância pra sempre. Tu só precisa acreditar que esse cara veio, morreu e que ele te ama e que ele deixou ali alguns mandamentos bem genéricos. E ele veio pra te dar vida e abundância. E vida e abundância. Que é esse resgate de todo esse sofismo e todos esses algozes aí que te escravizam. Nessa vida terrena. Porque a gente tá falando só da vida terrena. E não na eternidade. E isso supre até esses embates da política. Porque a Igreja Católica tem a doutrina social da Igreja. E o que é a tal doutrina social da Igreja? Bom senso. É tipo, olha, coloque Cristo na frente, coloque Cristo acima de tudo.
E daí tu vê o que precisa, às vezes tem que privatizar alguma coisa, tem que estatizar, às vezes tem que ter mais, às vezes tem que ter menos. Se esforce pra cuidar uns dos outros, se esforce pra não para ter solidariedade, se esforce pra não virar tirania, que é subsidiariedade, coloque Cristo no centro. Então quando a pessoa tá bem conectada, tá com a alma ali firme no infinito, no sagrado, na fonte da vida, na videira, essa parte, essas tretas políticas que polarizam não importam tanto assim, sabe? É mais quando não tem essa conexão que vem a polarização. Dá até uma preguiça, né? Dá até uma preguiça dessa conversa daí, nesse caso, quando a pessoa tá no outro nível, né? De maturidade, de conhecimento. De consciência. De consciência. Então, rapaz, fala, que preguiça. Vou ficar só esperando pra ver se a maturidade chega. Entendeu? O que vai virar a chave. Rapaz, que conversa boa, né? Longa, muito filosófica. Satisfatório. E longe, hein? Deixa eu ver que horas são agora. Já. Estamos finalizando aí. Gostei, né? a câmera faz até um Photoshop ali, tô com menos espinha. Oh, daí sim. Olha ali, ó. Gabriel Valério. Gabriel Valério, os caras fazem ao vivo a capa. Ali, rapaz, olha só. Rapaz, esse Melade é muito bom, hein? Não, os caras é muito competentes. Já mudou pro Gabriel Valério, daí já foi a minha cara ali, parece que foi pego assim, no flagrante e tal. E... De onde você pegou essa foto, Aládia? Lá do zap dele. Aí, ó. Lá do Zap. Viu? Improviso ali, fontes de informação e... Ele já colocou E é aí isso. um perfil bem advogado, satisfatório. né? Que legal, que bacana. Um salve pro Gustavão, vou atrasar contigo, mas estava aqui com o pastor Luciano, vai ter Manda um justa abraço causa. pra ele lá, né? Um salve pro meu Gustavo. pai, o Rogério, que também gosta muito do pastor Luciano. O meu amigo, né? Pois é. E é isso, mais algum salve? Pro pastor Binho do Beraba, tem contato com ele ainda? Faz não? tempo que eu não vejo ele, mas quando eu vejo é Pro a Binho mesma do Beraba, resenha. ele vai saber que é ele. É a Ele- mesma resenha. Pastor Binho, a mesma resenha. Hoje eu falei com o Miquito, Rodrigo Miquito, lá da chácara. Tem um pessoal querendo alugar uma chácara e mandei mensagem pra ele. A gente trocou meia dúzia de palavras aí bem rapidinho. Mas são pessoas que a gente vai deixando na história, né? E que encontre em qualquer estação, vai ter sempre aquela... Até o saudosismo ali, né? Daquilo que vivemos e da história que foi feita, né? Que foi escrita. Pois é. E pessoas que a gente ama, né? Eu achava muito funcional a Nazareno pelo seguinte. E por que eu uso a palavra funcional? Porque os igrejas disfuncionais. Não saber tocar a relação com Deus, com o sagrado, às vezes leva para excessos. Tipo, culto de 3 horas e 3 horas e meia. E quem reclama é o quê? Pecador. Manja? Você não tá querendo Deus o bastante. Tipo, Aham. como assim você quer dormir cedo no domingo porque você acorda às 5 horas da manhã amanhã? Você quer jantar em família? Você não quer Deus? Você odeia Deus? Você é pagão? Você não é crente? E eu lembro de como o pastor fazia esforço pra durar 2 horas nos cultos. E era cravado 2 horas mesmo. Cravado dentro do horário, não passava. E eu que tinha sofrido muito com isso, eu valorizava muito. Quando você... Por isso, o mal é bem maior, né? Aham. Como eu sofri, eu fiquei grato por algo que a pessoa passa Nossa, batido. acaba no horário. Ai. Pra todo mundo, é óbvio, é 2 horas. Não, pra mim, nossa, meu Deus, é 2 horas, gente, que legal. Pra quem ficava 3, 4 horas ali E daí no inacabado. ano novo, a gente não passava, a gente via os fogos. O foco era nas famílias, não passava, tipo, recolhendo dízimo na virada do ano novo. E nem naquela oração farisaica, né? E nem Só a oração farisaica, Tem que ficar lá orando, batendo a A cabeça. gente não é igual os do mundo, a gente ora e perde os fogos. Não é isso, não. Vamos aproveitar tudo. Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo. Acabava os minutinhos antes do culto para assistir os fogos. E depois vamos passeia, vamos comer. Eu passei, vamos e comer. Viver em comunhão com a família, né? Que é essa... E deu, apesar de ter se dispersado a igreja talvez seja lá o prédio, né? Mas a comunidade ter se dispersado, todo mundo que eu sei mais ou menos seguiu o caminho na vida, né? Sim. As moças tudo casadas, os homens casam mais tarde, mas alguns já tá se agilizando Então, se aí. caminhando. Eu, E- a respeito disso, né, uma das minhas preocupações aí, até assim, quando eu deixei de pastorear, eu falei, nossa, as pessoas vão se perder. A primeira lambada que eu levei é tipo, oi, quem? Não são suas, nunca foram minhas, né? Elas são de Deus. Só talvez. Eu só tava lá como um mordomo, né? Eu falei, ufa, então não são minhas responsabilidades, né? Aí é outro alento ao coração, é como você falou, que a grande maioria, ela continua, foi tendo a sua vida, cada um na sua... do seu viés Na sua espiritual, jornada. na sua jornada, mas são pessoas que foram, que cresceram, que amadureceram, que aprenderam muitas coisas, né? E é mesmo aquelas que escolheram se escravizar com outras coisas, ainda assim elas foram ensinadas.
Elas têm esse conhecimento. Que cai naquele texto lá, ensina a criança no caminho que deve andar, né? Aham. Então, os ensinamentos, o caminho que leva para Cristo, que leva para o cristianismo, tá lá. A hora que ela precisar acessar, só apertar o botãozinho da pastinha. Salvação, vida com Deus, plenitude, vida em abundância. Porque as pessoas, elas se confundem, né? Que vida em abundância é dinheiro, que vida em abundância é a promiscuidade, que vida em abundância é o egocêntrico sendo tratado, né? Até ela perceber, em que parte da vida não sei, mas uma hora ela percebe, falando isso aqui, eu estou sozinho, e ela começa a voltar para o divino, porque essa foi para isso que ele foi criado, para voltar a Deus, né? E o caminho de volta para Deus, ele não é o da igreja do Nazareno. Ele não é da religião XYZ, ou da placa, eu estou na Advec hoje, da Advec, ou da Nazareno, qualquer, ou da Batista. Não é a placa, é do próprio Cristo, que está lá, que edificou a igreja, que construiu e que colocou que morreu na cruz por nós. Então, a maneira que nós enxergamos a igreja hoje, na estrutura, templo, a ordem, culto, louvores, canções, rituais, não é a mesma igreja lá de primitiva, a estrutura, da forma que ela era. E nem durante, você estudou a história da igreja, você sabe, quando tinha os cânticos gregorianos, os ermitões. Então, todo o desdobrar da história da igreja, a igreja hoje é só uma faceta do que ela já foi. E do que será na eternidade. Olha, devo bater meu cartão aqui. O principal e que não mudou é a Santa Ceia. Pelo menos na igreja católica. Tem até os detalhes, assim, de... Então, os sacramentos, o batismo, a Eucaristia... Pode mudar a disciplina, pode sair de uma catacumba e fazer uma igreja bonita, mas algumas tradições se mantiveram. E algumas coisas vão ser... Algumas coisas são negociáveis e outras não. Então, mas o que não muda? Coisas... O que não muda, que foi a minha expressão, ela foi nesse sentido. O Cristo. E o que ele deixou como ordenança. Isso não muda. Ceia, batismo, isso não muda. As ordenanças, ela não muda. E não mudou desde a igreja primitiva até agora. As igrejas cristãs, elas praticam isso. Inclusive, é o que vos caracteriza como cristã. Que se não for assim, não é nem cristã. Deixou de ser. Mas o que eu quero dizer é que a igreja ela pode deixar de ter esse formato. Porque hoje você tem, por exemplo, na mudança bem cultural evangélica, você está lá numa igreja batista bem tradicional e de repente você tem uma bola de neve, que tem uma característica cultural muito diferente. Tem uma igreja no cinema, não sei se você chegou a conhecer. Do cinema? Igreja no cinema. O pessoal ia eu devo ter visto no TikTok. O pessoal ia no cinema para fazer igreja, entendeu? E quando uma igreja ela começa a se perder e cria uma igreja lá que ela perde a raiz cristã, os princípios das ordenanças de Jesus, ela logo sucumbe e deixa de existir. Ou ela vira uma outra coisa, menos igreja. Entendeu? Então, nesse sentido. Como nós acreditamos que toda missa, tecnicamente, é um milagre, na consagração ali espiritualmente vira o corpo e o sangue de Cristo, essa parte ela tem sido mais ou menos inegociável. Mas, algumas adaptações, esse negócio teve avivamento carismático na Igreja Católica. Então a pessoa gosta de chorar e falar em línguas. Ela vai lá nos caras. É a experiência pentecostal. Daí tem o pessoal mais tradicional. Mas aí tem essa renovação carismática? Sim, tá mais forte do que nunca. Explodiu. Daí o cara é mais tradicional. Ele quer ver um negócio em latim como era, e literalmente como era 500 anos atrás. Ele tem uma opção. Então, algumas coisas vão se adaptando e o sagrado, o essencial, vai se preservando. Falando da Igreja Católica, a gente acabou de mostrar como a Igreja mudou. Ela não abriu mão dos sacramentos, mas ela mudou na sua maneira. E até esse viés mais do pentecostalismo dentro da Igreja Católica, do carismático, né? Ele vem em cima de uma dor, de uma necessidade, de um arquétipo de alguém que queira expressar mais as emoções ou que queira fluir nos dons e que é legítimo, é bíblico. E a Igreja Católica, de certa forma, ela reconhece... porque permita lá, porque ela reconhece, né? Então, mas a pessoa que só via missa em latim e agora tá ouvindo na própria linguagem, essas mudanças. Aquela sensação de nostalgia daí, né? Eu quero ver como era antigamente. Isso, é mais nostalgia do que a igreja se perdendo. A igreja ela tá mudando com o tempo, ela tá mudando. Até mesmo de você sair de uma paróquia e ir para outra, a forma que um padre conduz, com o outro conduz, mesmo sendo católico, muda, né? Algumas, por exemplo, nós acreditamos que os concílios baixam os dogmas. E esses dogmas são imutáveis. A gente teve lá no primeiro concílio de Nicéia.
E aqui vai lá, não, 1.700 anos que a gente fala a mesma coisa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Sim. Criador do céu e da terra, do seu Filho unigênito, tal. Credo apostólico, né? Então sabe é que- isso. A você sabe profissão que a de fé igreja- não muda, mas a forma de apresentar a Você mesma sabe que fé... o credo apostólico da igreja evangélica, ele é o mesmo credo da igreja católica. Ele só muda a parte final lá, que o católico fala, eu creio na Santa Igreja Católica, né? Aham. Essa parte que vai na igreja romana é essa parte que o evangélico não tem. Do protestante, né? É que o evangélico, porque o Protestante. reformado, ele se vê como parte, porque o católico ele vem do católicos, que é universal no grego. Ah, sim, sim. E os presbiterianos, eles se veem como parte de uma igreja universal. Eles veem que os... Não, toda E igreja daí eles evangélica falam se que- vê dessa forma, mas no discurso do credo, ele não coloca a igreja católica romana. Fala universal daí? Fala universal. Aham. Mas é a mesma coisa, né? Tem o mesmo... Tem o mesmo significado, a Mesmo mesma intenção. significado, a mesma Então intenção. esse credo, o O negócio credo tá imutável. Imutável. Mas a forma de ensinar esse credo vai se adaptando com o tempo, né? Isso, exatamente. Mas mesmo hoje, quando você vai dar uma aula de discipulado, você vai falar sobre o credo apostólico, você usa o credo apostólico. O credo apostólico. E não tem, Aham, sim, não sim, mudou, sim. é o mesmo, entendeu? Você vai falar da ceia, batismo, você vai falar, é a mesma coisa, entendeu? No caso da igreja católica, a ceia mesmo, né? É a hóstia, Eucaristia, a Eucaristia, nome técnico. o nome técnico, mas, de certa forma, é a ceia, que Jesus falou, esse é meu corpo que é dado por vós. Comei, esse é meu cálice, bebei, entendeu? Com o meu sangue, então é a mesma ceia. Ela tem aí você entra na parte teológica e é outra conversa. Que aí você vai discutir, aí são os apologetas que vão. Eu abro, me retiro da mesa e chamo os apologetas, né? Então, mas a experiência do cristianismo ela é a mesma, né? Ela vai perpetuar. Aí o que eu estava querendo dizer é que assim, a igreja em que nos traz nostalgia, a igreja onde nós nos convertemos, onde nós tivemos as experiências profundas. E a gente tem uma sensação de que a gente quer que o nosso filho, e quando eu digo filho, os discípulos, as pessoas que vêm após mim, tenham a mesma experiência. Mas eles vão ter a experiência do tempo deles. Eu não posso exigir que o meu filho vai usar a máquina da datilografia se hoje tem um teclado. Na verdade. Aham. Eu não posso exigir que... O meu filho não pode exigir que o filho dele vai usar teclado se existe o Viva Voz, que digita. Você tá falando, tá digitando. Pra que eu vou digitar? Se eu posso falar e o celular tá traduzindo, tá ali. Se duvidar, a inteligência artificial tá até corrigindo. Se eu falo pra quê, ele vai escrever para quê. Ele corrige o... Corrige. Entendeu? Vamos encerrando mais um dia. Se não tiver interesse, a gente pode vir pra falar de inteligência artificial e o futuro e os robôs e isso é transhumanismo e essas selvagerias aí que estão por vir. Transhumanismo, eu preciso me atualizar com esses termos. Não é transgenerismo. Transgenerismo é você mudar ali menino pra menina. Ou acreditar. Cuidado, que senão você Ou pega aqui na acreditar tua que fala. mudou, ou tentar mudar. Mas transhumanismo é você tentar virar um ciborgue, entendeu? Igual o ciborgue lá dos heróis dos Jovens Titãs e tal. Entendeu? E é uma conversa atual. E vai pegar, porque quem tem medo da morte não vai topar se fundir com uma máquina? Oxe, se ela vai me perpetuar? Eles, nós vamos ter a vida eterna e abundância. Mas cara vão quer nos ter essa chamar de loucos. Aham. Eles querem morrer uma vida natural. Eles são o culto da morte. Só que nós vamos estar indo pra vida eterna e eles estão escondendo a vida da alma pro Eles vão ficar Johnny preso. botar a marca da besta lá no cérebro. Então Ficar preso nas máquinas aqui. Pois é. Essa conversa é para um próximo episódio. Isso aí. Muito obrigado, pastor. Até. Vou estar com você aqui, tem essa conversa filosofal.